Hare Krishna. Dandavats Pranams. Vanchakalpatarusbhyacha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok, eu estou aqui comigo e eu tenho aqui o Srimad Bhagavatam e também tenho o Bhagavad Gita. Ambos os textos estão em inglês. Nesse momento eu estou aqui em Seul, na capital da Coreia do Sul. Eu não tenho livros comigo em português e o Bhagavad Gita que eu estou usando aqui no momento é o Bhagavad Gita em inglês. Então a tradução vai ser aproximada, né? Não vai ser exatamente como você tem aí na sua tradução em português. De qualquer maneira, você pode checar por si mesmo. Esse texto, esse vídeo que eu estou fazendo, ele tem a intenção, claro, de corroborar, não é, essas colocações que eu estou fazendo aí durante a minha exposição a respeito do que vem a ser os Vedas, ok? E também dar aí alguma participação, né, uma contribuição aí para o universo Vaishnava em termos daquilo que se entende como sendo as investigações teológicas e explicações que nós podemos obter a partir da leitura e da interpretação desses textos sagrados, que é o Mahapurana, o Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu, o grande avatar de Krishna, que apareceu há 500 anos atrás, sob a forma de um Mahabhakta, um super devoto, Chaitanya Mahaprabhu, em algum momento, ele definiu que o Srimad Bhagavatam era o Purana Imaculado. Então ele endossou a versão do Srimad Bhagavatam como sendo a interpretação natural do Vedanta. Ou seja, o comentário natural do Vedanta é o próprio Srimad Bhagavatam, como sendo uma literatura Smriti que corrobora o Vedanta, as escrituras védicas, e que dá uma exposição objetiva daquilo que é a intenção original dos textos védicos. Portanto, o Srimad Bhagavatam seria aí o Purana Imaculado. Como o próprio Srimad Bhagavatam ele foi falado numa circunstância em que haviam apenas pessoas altamente civilizadas, sábios, autorrealizados, pessoas profundamente dedicadas à causa do conhecimento da verdade absoluta, nós podemos, de certa forma, entender que o Srimad Bhagavatam é um texto para pessoas que estão num certo nível do processo da evolução, não é? Nós temos aí alguns tipos de pessoas que se aproximam de Deus. E na grande maioria dos casos, aqueles que se aproximam de Deus são os aflitos, aqueles que possuem algum tipo de aflição. Pode ser aflição financeira, aflição de saúde, uma aflição amorosa, uma aflição psicológica ou uma aflição existencial no sentido de uma angústia por respostas, e que são buscadores de conhecimento. Nesse sentido, esses que são os aflitos, os últimos, são os sábios. De certa forma, muito embora os sábios sejam pessoas pacíficas e bem-aventuradas, a grande questão do sábio é conhecer a suprema personalidade de Deus ou conhecer a pessoa de Deus. Por isso, esses sábios dedicados à busca do conhecimento transcendental, ansiosos por beber o néctar das informações conscientes de Deus, falados por outros sábios, se reuniram ali à margem do rio Ganges para ouvir Shukadeva Goswami narrar os tópicos, as histórias e as metáforas explicadas no Srimad Bhagavatam para ensinar o ser humano que está à beira da morte a como se comportar nesse momento crucial da experiência de existir, que é o momento da passagem. Portanto, para pessoas sábias, conscientes e que não estão
mas desesperadas, tentando manter uma falsa concepção de existência enquanto corpo material, mas destinado para aquelas pessoas que transcenderam esse nível básico de concepção de existência e estão realmente buscando o verdadeiro conhecimento transcendental que pode produzir no ser a sensação de liberação do mundo material e ao mesmo tempo uma compreensão objetiva, clara, coerente e inteligente daquele princípio que nós conhecemos como sendo Deus e que na verdade nos textos védicos ele é apresentado como Bhagavan, o possuidor de opulências, ou seja, a verdade absoluta, ok? Muito bem, pessoal, eu tenho aqui, olha só, um texto do Srimad Bhagavatam. Na verdade não é um texto, é um capítulo do Srimad Bhagavatam, o capítulo 2, na verdade o capítulo, o canto, aliás, o canto é 2, o segundo canto, e o capítulo é o capítulo 10, o verso é 1, ok? Então é 2, 10, 1. Canto 2, capítulo 10, verso 1. O título do capítulo é Srimad Bhagavatam, é a resposta para todas as questões. Ó, em inglês está assim, Bhagavatam is the answer to all questions. Ou seja, Srimad Bhagavatam é a resposta para todas as questões. Muito bem. Eu não vou ler o texto, o primeiro verso, porque é onde começa o desenrolar do Srimad Bhagavatam aí no segundo canto. Mas, o que acontece? Eu queria chamar a atenção pelo seguinte motivo. Esse texto, esse vídeo faz parte do compêndio do princípio de proibição da série Cosmologia Védica, a Origem do Mal. Nós temos subblocos, né? Subdivisões. E nessa subdivisão, que é o bloco que está relacionado com o compêndio do princípio de proibição. Quando se argumenta o princípio de proibição, nós estamos dando algumas referências de que esse princípio de proibição ele nem sempre é necessariamente uma afirmação válida objetiva, tá? E uma delas é esse capítulo do Srimad Bhagavatam aqui. Srimad Bhagavatam é a resposta para todas as perguntas. Bom, olha só, na hora em que nós estamos procurando um sistema de religião, um sistema de filosofia, uma comunidade, uma explicação, na verdade nós estamos fazendo pesquisas no mundo afora com pessoas que supostamente encontraram respostas para as perguntas das questões existenciais. E aí nós nos encontramos com elas e vemos como elas estão se sentindo bem, felizes e realizadas, e aí queremos nos sentir assim também e partimos então para aceitar o mesmo sistema de conhecimento que elas aceitaram anteriormente, e isso é o equivalente de entrar para a religião, ou render-se no movimento, entrar-se numa religião. Como tem muitas religiões, cada religião vai ter aí os seus textos sagrados com a proposta de ser a explicação mais completa e perfeita da existência de Deus e do plano ou do programa de Deus para a humanidade, para a existência de um modo geral. E esses textos, eles são, na verdade, propostas de equação da existência, como você pode observar. O Srimad Bhagavatam e a cultura védica talvez, assim, com uma certa modéstia, nós podemos dizer, com uma certa humildade, mas também sem ingenuidade, o compêndio de conhecimento, essa ideia de um compêndio de conhecimento completo, no sentido de ser não apenas completo, mas ser completo e ser produtivo, ser agradável, ser evoluído, esse conjunto de qualidades realmente ele pode ser encontrado nos textos védicos. E a explicação mais bem elaborada e mais sofisticada disponível no planeta para dar uma definição objetiva daquilo que seria o programador, ou então a suprema personalidade de Deus, os textos dentro dos Puranas, e dentre os Puranas, o Srimad Bhagavatam é o Purana, ou ele é a composição de analogias e orientações específicas
para seres humanos altamente civilizados e que permite com que eles tenham uma compreensão objetiva a respeito daquilo que vem a ser a suprema personalidade de Deus, Bhagavan Sri Vishnu, ok? Então, como existem várias alternativas que se propõem a explicar Deus, nós temos os textos védicos, e entre os textos védicos, o Srimad Bhagavatam, ele é assim, a nata, ele é o summum bonum da capacidade que o ser tem de aproximar-se apropriadamente da existência de Deus, no sentido de relacionar-se com essa pessoa suprema. O Srimad Bhagavatam, esse é o texto, o belo Bhagavatam. Muito bem, o texto aqui, ele está dizendo que o Srimad Bhagavatam é a resposta para todas as perguntas. Muito bem, supomos agora que eu seja um visitante, você seja aí você está dando uma aula do Srimad Bhagavatam, você me recebe num templo. Eu já fui em outras religiões antes, teoricamente, vamos lá, vamos tomar um exemplo assim. Já estive em outras várias religiões, vários caminhos, várias explicações, de repente eu me deparo aí dentro de um centro cultural védico, Vaishnava, um templo Hare Krishna, e eu tenho a seguinte pergunta: por que é que nós estamos aqui no mundo material? Eu já ouvi várias respostas, agora eu quero ouvir a resposta do Vaishnava sobre esse assunto. Se você me der as mesmas respostas que eu já obtive nas outras religiões, isso significa que não há nada de realmente especial em se apresentar a cultura védica como sendo uma alternativa viável para responder às questões principais da humanidade, incluindo aqui o Bhagavatam é a resposta para todas as questões. Agora, se realmente as respostas que eu já tenho comigo, baseado em livre-arbítrio, inveja, teoria da queda, essas respostas elas não são respostas exclusivas dos Vaishnavas. Todas as religiões usam essa resposta. É uma resposta coletiva. Livre-arbítrio, inveja de Deus, é um padrão. Qualquer religião que você for, eles vão dar essa mesma resposta. Bom, e essas respostas, elas provocam uma certa repulsa de Deus, ela provoca uma certa crítica em relação a Deus, que a comunidade ateísta é especialista em identificar esses pontos fracos e assim, dar críticas bastante conclusivas, objetivas e bem apresentadas, digamos assim, contra a existência de Deus, baseado nas respostas que nós encontramos nas religiões mais comuns em termos da pergunta fundamental do porquê nós estamos no mundo material. De certa forma, para as pessoas que estão acostumados a ter uma exigência maior em termos de raciocínio crítico, na hora de decidir qual é a melhor opção de compreensão de Deus e decidem fazê-lo através do Vaishnava ou do Vaishnavismo, o texto do Srimad Bhagavatam, que está dizendo que é a fonte para todas as questões, está ao mesmo tempo afirmando que não há um mistério, ok? Que não possa ser equacionado. Principalmente porque o Srimad Bhagavatam ele é destinado para uma classe de pessoas altamente desenvolvidas que são aprendizes de sábios, ou pessoas que querem se tornar sábios. Esse texto está destinado para essa classe de pessoas. Quando o Srimad Bhagavatam diz que é a fonte para todas as perguntas, ele está dizendo, evidentemente, que está disponível para responder perguntas relevantes para pessoas relevantes. Ou seja, aqueles que chegam até o Srimad Bhagavatam já são pessoas com considerações relevantes, questões relevantes. Evidentemente que se eu tomo essa afirmação aqui, dizendo que é a fonte para todas as perguntas, eu poderia supostamente perguntar quem seria o próximo presidente da República do Brasil que o Bhagavatam deveria responder para mim. E não é exatamente nesse contexto que o Srimad Bhagavatam está se propondo a responder todas as questões. O Srimad Bhagavatam ele está destinado para responder às questões fundamentais da existência. Nesse ponto, ele foi falado, ele foi expressado, ele foi aplicado no princípio entre sábios. E os assuntos tridimensionais ou mundanos, por assim dizer, o Srimad Bhagavatam não tem necessariamente a responsabilidade de lidar com questões triviais mundanas, uma vez que ele é assim, o summum bonum
de toda a constituição do conhecimento transcendental. Por isso, ele está sim disponível para perguntas relevantes. Muito bem, já que a nossa pergunta, o que nós estamos fazendo no mundo material, ou como nós viemos parar no mundo material, como nós vimos o próprio texto do Vidura no vídeo Conversas de Vidura, que eu fiz especificamente para Vaishnavas, nós comentamos claramente sobre isso, da relevância que a questão tem, ao ponto de o próprio Vidura ter levantado essa questão para Maitreya. Então não é uma questão irrelevante, é uma questão séria, relevante, e que o Vaishnava deve sim fazer e debruçar-se aí em busca da resposta para esse objetivo, tá? Muito bem, se isso é um fato, ou seja, se o Srimad Bhagavatam não está fazendo uma autopromoção de si mesmo e não está fazendo nenhuma propaganda negativa, que nós entendemos que não é assim, o Srimad Bhagavatam ele é o Purana imaculado, assim, numa qualidade de honestidade espiritual que nós podemos nos abrigar, então ele está falando seriamente nesse sentido. E se ele está falando seriamente nesse sentido, uma vez que o Srimad Bhagavatam é uma expansão direta de Vishnu, nós podemos nos relacionar com o Srimad Bhagavatam exatamente como nós nos relacionamos com uma pessoa, fazendo perguntas relevantes, porque o Srimad Bhagavatam é uma pessoa relevante, ou seja, ele é Vishnu. Portanto, as perguntas a serem feitas deveriam ser perguntas relevantes para aproveitar a oportunidade de estar com uma pessoa relevante, que é a própria manifestação de Vishnu. Sendo assim, não há mistérios que Vishnu não seja capaz de responder de uma maneira simples. Essa é uma das qualidades de Deus, que ele responde, ele resolve questões muito profundas de uma maneira simples e com muita tranquilidade. E acredito que a resposta que ele próprio deu no Srimad Bhagavatam sobre esse assunto, da questão da entrada da alma no mundo material, segue esse padrão Vishnu. É tranquilo, é profundo e com simplicidade, e até com uma certa, digamos assim, faz com que o ser humano se sinta até ingênuo diante da maneira como ele dá as suas explicações finais. Nesse sentido, nós podemos nos sentir completamente seguros quando nós estamos diante da questão. Se é um fato que o Srimad Bhagavatam é a fonte para todas as perguntas, para todas as respostas, e nós temos essa pergunta, certamente o Srimad Bhagavatam possui em si a resposta para essa pergunta. Então essa pergunta ela não precisa necessariamente ser encontrada fora do Srimad Bhagavatam. Ela estará dentro do próprio Srimad Bhagavatam. Nesse sentido, é que eu desenvolvi essa série, o que são os Vedas, ou a cosmologia védica, a origem do mal, para justamente realçar esse ponto específico do Srimad Bhagavatam, que ele está em condições apropriadas para dar uma resposta teológica para essa questão fundamental que tem deixado aí o terror dos teólogos, vamos dizer assim. O pavor dos teólogos é explicar a existência do mal frente à concepção de que Deus é um ser inteligente e bondoso. E nesse sentido, o Vaishnava, como ele é o representante mais adequado para dar uma explicação objetiva, coerente e inteligente para essa questão do ponto de vista dos próprios Vedas, expresso dentro do Srimad Bhagavatam, eu acho que uma resposta apropriada, de acordo com o conceito Vaishnava altamente elaborado de compreensão de Deus, deveria ser apresentada não apenas para os Vaishnavas, mas também para o público, de uma maneira que seja fácil de entender, e assimilável e coerente, e a equação fique então amenizada, ou assim, a tensão do conflito seja aí equacionado de uma maneira satisfatória. A própria história da teologia demonstra que essa é uma questão desde Agostinho, de Santo Agostinho, e antes dele a preocupação com o Teorema de Epicuro, como nós mencionamos aqui, que já é muito antes de Santo Agostinho, já demonstra essa angústia do ser humano de querer compreender esse conflito, essa contradição. Isso também esteve
permeando aí o universo Vaishnava durante a história também. Inclusive, o último pensador proeminente e público que se propôs a dar uma explicação para o tema do ponto de vista da interpretação que ele fez do próprio Srimad Bhagavatam e das escrituras védicas foi Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele escreveu um texto, uma novela, o Jaiva Dharma, e dentro dessa novela ele então procurou expressar aí o conteúdo que seria a explicação do porquê a alma entra no mundo material, ok? Muito bem, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu então fico aí com a menção que nós temos diante de nós um compêndio de conhecimento, que é o Srimad Bhagavatam. A resposta retirada do Srimad Bhagavatam para essa pergunta da questão da alma está no terceiro canto, na conversa entre Vidura com Maitreya. Maitreya dá a explicação. Essa explicação ela está na forma de um pequeno sutra, que é como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. E nós, diante de tantas facilidades e analogias e metáforas que nós podemos fazer na atualidade com o advento da física quântica, da realidade virtual, ficou muito mais fácil fazer analogias para explicar o que significa o conceito Maya. Até então, até 50 anos atrás, era difícil explicar o conceito Maya, falar em termos de ilusão, porque o conceito de materialismo, de que a matéria é um objeto real, impedia o acesso aos detalhes do entendimento mais perfeito do que é a ilusão, do que significa Maya. Atualmente nós já temos, com o avanço da física quântica e do aparecimento do conceito de realidade virtual e das teorias de simulação de realidade que estão assim ventilando na cabeça dos principais pensadores da humanidade, e eles estão aceitando o contexto, inclusive relacionando o contexto de realidade simulada com os textos védicos, ao ponto de a NASA criar um supercomputador baseado no sânscrito. Eu acho que você deveria até, uma curiosidade que eu acho que eu já mencionei em outros vídeos, mas estou mencionando novamente aqui, é um fenômeno mundial que está acontecendo, é uma redescoberta da cultura védica. E o sânscrito foi a língua que foi adotada aí pelos cientistas da NASA para ser a base da linguagem dos computadores para as próximas gerações. O supercomputador quântico criado pela NASA já está fundamentado na linguagem do sânscrito. Então é uma redescoberta que vai acontecer nas próximas décadas e vai facilitar muito para que as pessoas possam compreender os textos védicos, e eu estou aqui já tocando no assunto, pincelando alguma coisa, facilitando para digerir esse conhecimento que está vindo aí, ok? O Srimad Bhagavatam é, sim, a resposta para todas as perguntas. Essa pergunta é a pergunta fundamental, o terror de todos os teólogos, e não é um problema em absoluto para o Vaishnava diante do conceito disponível nos Vedas, explicado por Maya, ilusão, e a realidade virtual, que é o chamado Yoga Nidra, o sonho divino de Deus, como ele cria através de um sistema de hipnose os mundos materiais, e esses mundos materiais com uma configuração virtual de realidade são habitados por almas condicionadas que na verdade estão apenas sonhando dentro desse projetor holográfico que nós chamamos de mundo material, e a série toda é justamente para ir mexendo no assunto para que nós possamos identificar e compreender como é que funciona a ilusão, como é que funciona a Maya, como é que funciona a criação. Eu vou fechar esse vídeo, eu vou abrir um outro vídeo que é um texto do Bhagavad Gita para corroborar essas afirmações que eu estou dando aqui também, ok? Muito obrigado pela sua atenção, e lembre-se, se o Srimad Bhagavatam não pudesse responder essa questão, como é que ele poderia fazer a afirmação de que ele é a fonte para todas as perguntas? Não seria uma contradição? Não seria uma falsa propaganda? Não seria mais uma tentativa religiosa de nos convencer de entrar para uma religião? Seria. Infelizmente, nós vamos ter que nos decepcionar no sentido de que nós não nos decepcionamos. O Srimad Bhagavatam está sim adaptado para responder essa pergunta de uma maneira coerente, inteligente, de acordo com todas as descobertas da filosofia, da física e da matemática nos dias atuais,
nesse processo acelerado de conhecimento que o ser humano está desenvolvendo com os adventos da tecnologia de computação e da física quântica. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Hare Krishna, Namastê e até o próximo vídeo.